Esse mês tá quase um bingo literário, tem de tudo um pouco e coisas bem, assim, diferentes umas das outras, tópicos totalmente aleatórios. Enfim, vamos falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Sejam todos muito bem-vindos ao Tata Book Show, eu sou a Tata, esse aqui é meu show. E hoje a gente vai começar com um livro que eu iniciei no final do ano passado, que eu acho que eu iniciei ele em dezembro, que é um total clássico, assim, que se chama Entrevista com o Vampiro. Não, esse livro não é difícil, eu vou explicar porque eu demorei 2 meses pra finalizar, é porque eu tava ouvindo o audiobook, e aí eu tava utilizando o Lib, e o Lib, ele funciona como empréstimos, né? Então, tipo, uma biblioteca, né? Você pega emprestado, tem que devolver. Chegou a data de devolver, eu não tinha finalizado, eu tive que solicitar novamente, e aí demorou um tempão. Assim que chegou de novo, eu já peguei e finalizei. Vamos lá, vamos falar sobre o livro. Eu, assim como muitas outras pessoas leitoras, a gente quer ter a nossa opinião sobre alguma coisa que virou adaptação, né? Principalmente livros que são muito famosos e que foram adaptados, né? Se for um livro meia boca, assim, foi adaptado, talvez a gente não tenha tanto interesse, assim, em ler antes de assistir, mas esse aqui é muito falado e recentemente saiu uma série, acho que é no Prime, mas todo mundo falou, assim, porque eu coloquei que eu ia ler porque eu queria ver a série. Geral falou assim, você não precisa ler o livro pra poder ver a série, tipo, não tem muito a ver, não tem a mesma vibe do livro, até porque o livro é muito antigo. Mas eu sou assim, aí eu tive que ler. Uma coisa interessante é que muitas pessoas que gostam das crônicas vampirescas falam que esse aqui talvez seja o livro mais chato, porque o protagonista, o Louis, ele só fica, tipo, viajando na maionese. Ai, meu Deus, crises filosóficas existenciais. E, meu Deus, eu não queria ser um vampiro e agora eu sou um vampiro, não sei o quê. Eu acho que muita gente já conhece essa história, mas basicamente a gente tem o Louis, que é nosso protagonista, e ele decide no início do livro, assim, ele está encontrando com um jornalista e fala assim, eu vou te contar a minha história de vida, eu sou um vampiro, você acredite ou não, vou te contar tudo o que rolou, você só senta aí, escuta, pode gravar e tal. E junto com o Louis a gente vai ter outros 2 grandíssimos protagonistas, que são o Lestat e a Claudia, mas assim, primeiro a gente tem o Lestat transformando o Louis, eles 2 vivendo juntos por muitos e muitos anos, e nesse meio tempo eles criam a Claudia, que ela era uma criança que se tornou vampira, e aí eles começam a criar ela realmente como se fosse uma filha, porque o Louis, ele acaba com embates muito grandes, assim, de tipo, a Claudia, já depois de muitos e muitos anos, ele tem uma sensação de querer cuidar dela como se fosse uma filha, uma criança, mas ela não é mais uma criança, e a própria Claudia, eu acho que assim, seria muito interessante ter um ponto de vista da Claudia, porque ela passa por uma parada muito específica, que é você tá no corpo de uma criança, tipo, vivendo muitos e muitos anos, estando no corpo de uma criança, e com o quão bizarro isso pode ser pra cabeça dela, da forma como ela é vista o tempo todo, né? Mas eu acho que o ponto principal desse livro é debater sobre questões morais mesmo, assim, principalmente colocando naquela situação de e se existissem vampiros, o que seria considerado correto, sabe? Eu, como boa fã de histórias vampirescas, porque eu comecei a gostar de ler por causa de Crepúsculo, então é lógico que na época meu interesse era realmente o romance, etc e tal, mas você acaba refletindo muito sobre a possibilidade da existência de vampiros e tudo mais. Aí realmente esse livro é basicamente isso, pelo menos ao meu ver, assim, acaba se tornando até um pouco maçante, foi por isso até que eu dei 3,5 estrelas pro livro, porque chegava um momento em que você não aguentava mais as divagações mentais do Louis. Ele tem problemas com os outros vampiros, ele é tipo assim, o vampiro not like other girls, entendeu? Ele não é como os outros vampiros, ele é um vampiro especial. E aí eu ficava assim, tá bom, amigo, tá bom, já entendi, para, chega, vamos viver, vamos fazer umas coisas aí acontecerem, realmente colocar as coisas pra se movimentar. E aí eu dei 3,5 estrelas, agora eu vou assistir a adaptação, porque, né, promessa é dívida, e então vem aí. E como todo mês eu preciso de um romancezinho pra me fazer esquecer da realidade, pensar em outras coisas, dar uma relaxada, realmente pendurar o meu cérebro. Eu peguei esse aqui, que chama Dando o que Falar, que eu recebi da editora Rocco, e aí eu falei assim, nossa, perfeito, eu tava doida pra ler um romance sáfico levinho, assim, sabe? Aqui a gente tem 2 protagonistas que estão envolvidas ali no meio hollywoodiano, porque a Jo, que é essa daqui, ela é uma produtora muito famosa, assim, realmente, tipo, famosíssima, uma mulher poderosa, e a gente tem a assistente dela, que é a Emma. E a Emma trabalha já há muitos anos pra Jo, e elas têm uma relação muito boa, assim, elas já se entendem muito bem profissionalmente, porque elas têm uma conexão trabalhada ali durante os anos. A Emma sabe tudo que a Jo gosta, e a Jo gosta muito da Emma e da forma como a Emma trabalha e tal, aquela coisa. E aí essa cena aqui da capa do livro é bem interessante, porque ela deu o pontapé inicial pra história acontecer. A Jo, em um belo dia, ela fala assim, eu vou levar uma acompanhante pra o SAG Awards, acho que é esse prêmio. Só que a Jo nunca tinha levado ninguém com ela. Já tinha muitos anos que ela não levava ninguém com ela sempre ia sozinha. E ela fala assim, não, eu vou levar uma acompanhante e eu gostaria que fosse a Emma, porque ela já
me conhece, ela vai me ajudar a lidar com as pessoas ali e tal, sabe? É óbvio que ela vai colocar a assistente dela, por qual ela tem uma quedinha nunca revelada. Como eu já falei, as duas se conhecem muito bem, então quando elas estão ali no tapete vermelho, rola uma troca ali de piadinhas uma com a outra, que é bem essa cena aqui, e aí elas são fotografadas rindo juntas, com uma falando no ouvidinho ali da outra. Os paparazzi vão entender o quê? Que ela levou finalmente uma namorada pra o SEG Awards, né, pra uma premiação. Mas é óbvio que as duas vão ficar super desconfortáveis com isso, porque elas não estão namorando, então elas começam a tentar lidar com isso, só que elas não conseguem lidar direito com isso, porque as duas divas têm realmente uma quedinha uma pela outra, não revelada. Então, elas vão ficar nesse joguinho de vamos fingir que tá tudo bem, que a gente não se importa com as notícias, e aí vamos continuar fazendo nosso trabalho, uma hora as pessoas vão esquecer disso, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que as partes mais legais que eu curti desse livro são os momentos que a Jo defende a Emma, porque a Emma, por ser uma assistente, ela sofre bastante preconceito, assim, de que ela tá realmente tentando escalar ali na profissão através de dormir com a chefe dela e tal. Só que ao mesmo tempo, você fica esperando mais cenas legais delas duas juntas, e não que eu seja uma pessoa que curta hot, mas eu acho que algumas cenas um pouco mais intensas são importantes pra fazer a gente acreditar que esse casal vai ficar junto depois, sabe? É aquela coisa do tipo, eu não sei como vocês são juntas de verdade, eu preciso de mais detalhes, mais informações. E aí elas realmente só têm um relacionamento, só iniciam qualquer coisa nas últimas 10 páginas do livro, e aí eu fiquei meio frustrada com isso, porque eu queria ver mais cenas delas juntas pra eu entender elas enquanto casal, porque enquanto o chefe e a assistente, eu sei que elas se dão super bem, elas trabalham super bem. Existem pessoas que trabalham super bem juntas, mas não era pra ficar juntas, né? Então esse aqui me deixou com essa sensação. Eu dei 3 estrelas pra ele, porque eu acho que romance abaixo de 3 estrelas pra mim é porque alguma coisa me incomodou. Esse aqui não me incomodou, eu só senti falta de algumas coisas, entendeu? Como prometido no título desse vídeo, a gente tem bruxaria, e aí o livro escolhido foi Eu Titubo, Bruxa Negra de Salem, que na verdade isso aqui foi a escolha da LC Latinoamérica, que é uma LC que eu comecei a organizar, só que agora ela já caminha com as próprias pernas, então a galera decide os livros e a gente vai debatendo. É uma leitura coletiva bem livre, assim, sabe? O que acontece? A gente tem uma autora que eu acho que ela é de Guadalupe, que é um país que não é exatamente a América Latina, só que ele tem uma relação muito forte aqui com a América Latina, então a gente colocou pra ler porque a gente tava com vontade, e alguém falou que ele maceta colonizador, então a galera ficou animada. Bom, eu não tenho muito conhecimento sobre a história de Salem em si, tipo, nunca pesquisei ou qualquer coisa do tipo. A minha fonte de informação foi esse livro. É baseado em fatos reais, né, sobre a Tituba, que foi uma das primeiras condenadas lá em Salem, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras, condenadas por bruxaria e tal. Vai contar, então, a história dela, tipo, realmente desde o momento que ela nasceu até o final da vida dela, que foi muito marcado pela escravidão, então ela vai passar por várias casas, digamos assim, ela vai viajar, então ela vai sair lá de Barbados, e aí ela vai ser levada pra vários lugares, e um desses lugares é Salem, que fica em Massachusetts, Ela foi realmente uma das pessoas que entrou em contato com essa cultura muito forte, que é chamada de bruxaria, só que eles falam de alguma coisa em relação a falar com os encantados, alguma coisa assim, que ela acabou aprendendo com várias mulheres que passaram pela vida dela. Então, depois que as pessoas morrem, ela consegue ter contato com as pessoas que morreram e tal. Então, todas essas coisas consideradas bruxaria. Acho que uma das coisas mais interessantes sobre essa história é ver como os homens são tratados, né? Porque ela e o parceiro dela são vendidos, só que ele, o tempo todo, vive uma vida muito diferente da dela. A vida dela é muito mais julgada do que a vida dele. Ele consegue ter uma relação bem diferente com os brancos do que ela tem, e ela acaba criando algumas crianças também, e aí até a forma como essas crianças observam ela. Então, tipo, a forma como todos observam ela é muito diferente. É a forma como não só os donos de escravos veem ela, outros negros veem ela, as crianças veem ela, principalmente por ela ter essa questão da espiritualidade muito forte ali. Realmente ela manifestar dons muito bons de cura, né? As pessoas se utilizam dela o tempo todo pra algum tipo de cura ou qualquer coisa que eles estão precisando, mas na hora de julgar e falar assim, não, quem provavelmente
provavelmente amaldiçoou essa pessoa foi ela, porque ela tem esses dons aí, essas coisas que ela faz. Questão de conveniência, que as pessoas utilizam dela o tempo todo, e dos dons dela e das habilidades dela de cura, criar remédios ou poções, digamos assim, ou qualquer coisa do tipo relacionado à bruxaria, assim, tal, coisas que bruxas fazem, não sei o que lá, realmente ritualizam, e ela é julgada por conveniência o tempo todo. Então, se é conveniente dizer que ela vai te ajudar, eles vão utilizar ela pra ajudar. Se é conveniente julgar ela e falar que a culpa disso ter acontecido é dela, eles vão colocar a culpa nela, e isso durante todo o livro ela sofre diversas coisas, ela vai mudando de donos, assim. Enfim, achei muito profundo, achei muito bonito. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. Ele pra mim é sólido, assim, qualidade muito, muito boa, a forma como foi contado. 2 cenas muito legais, né? Primeiro a cena que ela tá no julgamento ali, que ela conversa com outras mulheres, né, antes de ir pro julgamento, e tudo que ela fala, assim, é muito, muito forte. E a outra parte que eu gostei muito foi o epílogo, porque o epílogo é uma parada bem espiritual, assim, que ela tá buscando alguém pra ser, tipo, a próxima grande figura, assim, que represente ela e tal. Então, achei muito bonito essa parte. E 100% esse livro aqui, maceta colonizador o tempo todo, bem legal, boa experiência, e pra quem gosta, eu adoro. Depois eu li o que eu avaliei no meu Scooby como sendo Sex and the City versão Los Angeles, nos anos 60/70, que é Dias Lentos, Encontros Fugazes, O Mundo, a Carne e Los Angeles. Esse aqui é o livro da Eve Babbitt. É um livro de memórias, digamos assim, né, da Eve Babbitt, que foi essa figura icônica lá dos Estados Unidos, né, que ela que eu achei essa capa muito, muito bonita, inclusive. A Eve, ela é uma escritora barra artista, ela é muitas coisas, assim, ela é realmente uma criadora artística. Esse livro é uma coletânea de histórias que ela foi escrevendo no decorrer dos anos sobre a vida dela, e principalmente os encontros dela com pessoas, assim, que ela foi conhecendo em Los Angeles, pessoas que marcaram muito a memória dela em termos de serem pessoas peculiares, ou pessoas que ela refletiu muito sobre a existência dessas pessoas, assim, não que são pessoas boas, mas é porque são pessoas que geraram algum tipo de conteúdo ali pra ela escrever sobre e tal. E o meu ponto principal sobre esse livro é justamente esse. Todas as pessoas desse livro são meio fúteis, assim, sabe? Esse livro aqui eu achei muito uma vibe de problema de gente rica, sabe? Então eu achei muito massa a escrita da Eve Babbitt, porque eu acho que ela é muito sagaz, assim, porque é um livro curtinho, se você parar pra pensar, que ela conseguiu contar muitas coisas sobre a vida de Los Angeles e as pessoas boêmias e as pessoas que usam muitas drogas e não sei o que, sabe? Mas de uma forma geral, em cada uma dessas histórias, o que a gente mais tem é gente muito rica, meio deslumbrada ou meio apática. Ou realmente elas estão sob efeitos de substâncias e elas não conseguem reagir mesmo, por isso que elas estão apáticas. Eu comecei a leitura já achando a escrita dela muito cômica, assim. Ela consegue colocar um tom bem legal, bem divertido sobre o que ela vai falar. Eu senti uma Los Angeles bem caricata, assim. Realmente aquela Los Angeles dos artistas, sexo, drogas e rock and roll e não sei o que, sabe? Ela fala sobre alguns relacionamentos que ela teve, né? Realmente encontros fugazes que ela teve com homens, mas também mulheres que ela conheceu e que ela ficou deslumbrada em relação à forma delas viverem. Não de um jeito bom, assim, mas ela só ficou inspirada até pra escrever mais sobre. Eu só achei que faltou um pouco de profundidade na hora dela refletir sobre o que ela tava contando. Eu dei 3 estrelas meio porque a escrita da Eve é bem instigante, sabe? Faz você querer ler mais. Ela é engraçadinha o tempo todo, mesmo... Sabe aquelas pessoas que fazem piada de coisas ruins? Assim, eu gosto, então é meu tipo de humor, de certa forma. É isso. E minha última leitura do mês foi um livro bem bizarro que se chama New Animal, da Ella Baxter. Tá, quais são os assuntos bizarros desse livro? O primeiro de tudo é a profissão da nossa protagonista, que ela é uma cosmética funerária. Essa é a tradução literal, deve ter algum outro nome, né, pra essa profissão. O que ela faz, então, é arrumar o defunto pro dia do funeral. Então, dependendo do estado que estiver o corpo da pessoa, ela vai organizar, ela vai cobrir partes, arrumar o rosto ali, passar uma maquiagem, arrumar o cabelo, arrumar a roupa, tudo de acordo com as coisas que são dadas a ela, itens que a pessoa gostava, né, roupas, não sei o que e tal. E é muito legal a forma como ela aborda essa profissão. Eu nunca tinha lido nada sobre esse assunto, e aí você começa o livro achando que ela vai falar sobre isso, mas ela não fala muito sobre essa profissão. É só que ela trabalha na funerária da família dela, e aí cada um faz uma coisa e a parte dela é fazer isso. Ela fez um curso e só ela sabe fazer isso na família, então por isso que ela é a pessoa responsável por isso. Ela fala de um jeito
muito interessante no início do livro sobre essa profissão, porque ela fala que ela prefere lidar com essas pessoas do que com pessoas que estão vivas, que não é uma coisa que deixa ela com medo nem nada, ela realmente gosta, traz uma certa gratificação pra ela fica feliz de poder ajudar. Coisas assim, né, sabe? Só que a questão principal é que a nossa protagonista é uma pessoa muito fria, assim, ela é meio apática em relação a relacionamentos, por exemplo. Vai atrás das pessoas só pra passar uma noite, acabou e tal. Ela é muito, assim, meio seca. E aí, bem no começo, assim, da história, acontece uma morte, ela fica muito afetada, assim, ela fica muito triste. Ela viaja pra ficar com o pai dela biológico, que ela não tinha muito contato, assim. Ela fala, eu vou visitar meu pai porque é longe daqui, eu não vou participar nem do funeral dessa pessoa, porque fiquei muito abalada, não vou conseguir. E outra coisa bizarra que esse livro trata, porque eu até coloquei no meu Scooby, eu falei assim, gente, todos os caminhos que esse livro foi tomando, eu não esperava, tipo, não esperava mesmo. Quando ela chega pra visitar o pai dela, ela marca um encontro com um cara aleatório, e aí esse cara aleatório fala pra ela que ele tá indo numa baladinha de BDSM. Aí ela vai, pensa e fala, tá, eu vou com você. Aí ele fala, tem certeza que você quer ir? Ela fala, tem, eu vou com você. E ela tá mal deprê, ela tá, tipo, realmente querendo lidar com a dor dessa forma. Uma coisa que eu tava até lendo sobre esse livro depois é que a nossa protagonista, ela meio que lida com a dor dessa forma, sabe? Como ela lida muito com o corpo, né? Principalmente na profissão dela, ela acredita que uma forma de lidar com a dor é infringir dor. Não sei se deu pra entender isso, então. E aí ela vai nessa jornada de autodescoberta por coisas mais diferentes, né, digamos assim, sexualmente falando. Eu acho que o que mais me pegou nessa história toda é a forma como ela consegue tratar sobre todos esses assuntos sem fetichizar, sem nada. Ela realmente tá expondo a dor da protagonista, né, a autora tá expondo a dor da protagonista dessa forma. Ao mesmo tempo que essa nossa protagonista, ela é muito fria, como eu mencionei, ela tem pensamentos muito profundos, assim, tipo, realmente ela se vê nessas situações e ela pensa coisas sobre o universo, assim, ela fica viajando. Algumas vezes ela pode parecer uma pessoa meio insuportável, mas eu já falei várias vezes que eu gosto de ler sobre pessoas assim, meio tipo que não conseguem lidar direito com ninguém, não tem muitos amigos e tal. Eu curto, eu acho interessante entender esses pontos de vista principalmente, e eu acho que essa autora soube fazer, porque essa protagonista, ela é muito peculiar nesse sentido, que ela sente muito, mas ela não consegue externalizar nada. Enfim, não vou falar mais, não vou contar a história toda do livro aqui. Eu dei 3 estrelas e meia, nunca tinha lido nada sobre uma pessoa que é cosmética funerária, e aí me fez refletir sobre como as pessoas lidam com o luto de formas tão opostas umas das outras, né? Realmente é uma experiência única. E é legal ver que essa protagonista, ela fala o tempo todo de tipo assim, cara, eu sei tão bem lidar com a morte, por que que quando é comigo eu não sei lidar e eu tô fazendo todas essas coisas que eu nunca imaginei que eu faria e tal. Então realmente é um lugar estranho experienciar isso dessa maneira. Então essas foram as minhas leituras de fevereiro. Não teve nenhum 5 estrelas favorito, mas tá tudo bem. Eu acredito que a partir de março agora, que vai começar o meu clube do livro, que eu escolhi muita coisa massa, eu vou ter muitos 5 estrelas favoritos por vir aí, ou leituras excelentes, maravilhosas também, pra eu compartilhar aqui com vocês. Quem quiser participar do clube, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, também vou deixar o link dos livros lidos desse mês, e é isso, beijos!